Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez a gente vai falar sobre a involução do time do Santos no Campeonato Brasileiro. Sim, numa semana com poucas notícias, já que estamos no meio de uma data FIFA, gravando esse vídeo na manhã da sexta-feira. Hoje à noite a seleção brasileira abre a sua preparação para a Copa de 2026, a estreia do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Em razão da data FIFA, não teremos jogos nesse final de semana. Então, um pouco mais difícil, o noticiário mais parado. Eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês para a gente falar da comparação do Santos sob o comando do Odair Hellmann, que esteve à frente do Santos em 11 jogos, com os 11 jogos sequentes, em que o Santos teve, a rigor, 3 treinadores diferentes. Contra o Flamengo, Claudio Miro, depois alguns jogos sob o comando do Paulo Turra e 4 agora com o Diego Aguirre. Então, 11 jogos com o Odair e 11 jogos pós-Odair. E aí eu vou fazer uma comparação aqui para a gente discutir, trazer alguns números para a gente falar de por que, mostrar dados que ajudam a explicar a queda de rendimento do Santos, que caiu da 13ª colocação para 17º primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Mas antes da gente entrar nessa análise, aquele ritual de sempre, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. É tão importante quanto a sua inscrição, porque com o seu like o YouTube recomenda esse vídeo e esse canal. E se você gostar, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e também que torcedores de outros clubes são todos bem-vindos, tá certo? Mas sem mais enrolação, vamos falar dessa comparação, né? Eu fiz uma tela aí para vocês para a gente debater, né? E vai entrar daqui a pouco alguns números. Como eu falei, o Santos foi treinado pelo Odair Hellmann por 11 rodadas no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Odair, claro, ele é o mais longo, teve 34 jogos, mas eu não quis comparar Sul-Americana, Paulistão nessa lista para a gente ficar preso a números do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa medir com a mesma régua os treinadores, né? Então todos disputando o Campeonato Brasileiro. Então o Odair Hellmann, 11 jogos, ele cai naquele jogo Corinthians 2, Santos 0 na Vila Belmiro, aquele jogo que foi interrompido por conta de bombas arremessadas no gramado, aquele desfecho trágico que a gente já sabe. Depois o Paulo Turra treina o Santos em 6 partidas e agora o Diego Aguirre em 4. Então 6 com 4, 10 e teve aquele um jogo do Claudio Miro que foi Flamengo 3, Santos 2 na Vila Belmiro. Mas vamos então aos números, e aí está aí na tela para vocês a comparação de Odair Hellmann com Paulo Turra, com Diego Aguirre, para a gente debater, para a gente falar sobre essa queda do Santos, que explica por que a gente foi parar na zona de rebaixamento. Então aí na tela para vocês, Odair Hellmann esteve à frente do Santos em 11 jogos, e nesses 11 jogos o Santos marcou 9 gols, sofreu 10. 9 gols em 11 partidas dá uma média de 0,81 gols marcados por jogo, 10 sofridos dá 0,9 sofridos. Aqui já é o primeiro sinal de alerta, que o Santos fazia, em média, menos gols do que tomava. Então, se a gente fosse colocar arredondando, o Santos perderia todos os jogos sob o comando do Odair Hellmann de 0,81 a 0,9. Mas, claro, futebol não trabalha com casa decimal, mas já fica aí o alerta de que o Santos, com o Odair Hellmann, fazia menos gols do que tomava, ou melhor, tomava mais gols do que fazia. Mas o Odair Hellmann cai do comando do Santos com um aproveitamento de 39,39, vamos arredondar aí para 39,4% dos pontos, né? Foram 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas à frente do Santos no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Odair Hellmann cai após aquele Corinthians 2, Santos 0, que o Santos não viu a cor da bola na Vila Belmiro, jogo que acabou com aquela confusão, que resultou numa punição pesadíssima no STJD, que o Santos ficou 5 jogos sem receber público na Vila Belmiro. O Paulo Turra assume no jogo contra o Cuiabá, mais uma vez, o Santos é comandado pelo Claudio Miro na partida contra o Flamengo, e o Paulo Turra treina o Santos por 6 jogos, tá certo? Nesse período do Paulo Turra, o Santos teve uma vitória apenas, tá? Fez 8 gols e tomou 13, um aproveitamento de 27,7%. O Santos, em média, 1,3 gols por jogo e sofreu, com o comando do Paulo Turra, 2,1 gols por partida, tá? E aí o Paulo Turra cai com esse aproveitamento de 27,7% após aquele empate entre Santos 1, Atlético Paranaense 1 na Vila Belmiro. E depois, agora, Diego Aguirre, 4 jogos à frente do Santos. Ele estreia contra o Fortaleza,
depois o Santos joga contra o Grêmio, tem o jogo contra o Atlético Mineiro e na última rodada o América Mineiro. Nesses 4 jogos, uma vitória contra o Grêmio, 2-1, e 3 derrotas. O Santos perde de 4-0 do Fortaleza, perde de 2-0 do Atlético Mineiro e 2-0 do América Mineiro. Portanto, 2 gols marcados e 9 sofridos. Um aproveitamento de 25% dos pontos, meio gol marcado por jogo, 2,25 gols sofridos por partida, e com esses 25% na largada do seu trabalho, o Diego Aguirre alcança um aproveitamento pior que o do Paulo Turra, que é bastante preocupante, né? Mas para a gente somar os jogos com Odair e pós-Odair, a gente vai fazer um comparativo aqui rápido numa outra tela, e aí somando o jogo do Flamengo, que o Santos foi treinado pelo Claudio Miro, era Odair Hellmann, o Santos teve 11 jogos, 9 gols feitos e 10 gols sofridos, 39,4% de aproveitamento, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Pós-Odair Hellmann, o Santos chega também a 11 jogos, 12 gols feitos e 26 sofridos. Nesse recorte, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, com um incrível aproveitamento de 24,24% dos pontos. E aí a gente vê que o Santos piorou em absolutamente tudo. Caiu o número, aumentou substancialmente, quase 3 vezes, né, o número de gols sofridos, melhorou um pouquinho a média de gols feitos, mas a gente vê aí que são um pouco mais de 1 gol por partida, e o Santos sofre quase mais de 2 gols por partida. Então isso é bastante preocupante. E aí, para a gente fechar o vídeo, a inspiração desse vídeo saiu de um gráfico que eu vi no perfil Future Pro, que é um perfil que faz análise estatística, um perfil ali derivado do Future, que tem também um canal aqui no YouTube que traz bastante vídeos interessantes, muitos vídeos interessantes de análise tática, raio-x de como jogam alguns jogadores. E eles fizeram justamente esse comparativo, e aí eu aprofundei os números para trazer esse vídeo aqui para vocês. Eles fizeram um comparativo do Santos com o Odair Hellmann e o pós-Odair Hellmann. E aí eu vou botar na tela para vocês o gráfico que o Future fez, mais uma vez dando crédito para eles, obviamente. Vejam vocês como quase todas as métricas do time do Santos pioraram, né? Como quase todas as métricas despencaram ou tiveram uma involução, que acho que a involução é a palavra desse vídeo. O Santos está piorando e isso ajuda a explicar porque a gente está caindo pelas beiradas e brigando para não cair no rebaixamento. Então vejam aí que no índice do Future, o Santos diminuiu a porcentagem de contra-ataque. Isso pode ser bom ou ruim, mas o time do Santos, a gente viu que as melhores partidas do Santos foram em jogos em que nós tivemos o contra-ataque. O Santos até melhorou o controle da posse, mas esse mapa não mostra onde é a posse do Santos. E aí só trazendo para mim rapidamente, antes de voltar para a tela, tem um exemplo muito claro que é o mapa de calor do Santos no jogo contra o América Mineiro, que eu vou pôr aí na tela para vocês. Vejam como o time do Santos teve posse no campo de defesa. Então, de que adianta ter mais posse de bola se a gente não sabe onde é essa posse de bola? Ou melhor, na maioria das vezes a posse de bola do Santos é no campo defensivo, aquele jogo moribundo do zagueiro para o lateral, do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o volante, um time que não agride. Mas voltando para a tela do pessoal do Future, o Santos também piorou na métrica de fluidez no ataque, na verticalidade, na pressão sem bola, diminuiu a retranca, que a gente pode discutir se isso é bom ou ruim, né? Porque também ficar o tempo inteiro lá atrás, você atrai o seu adversário, e numa zaga que é uma peneira, você aumenta a chance do seu goleiro ser vazado. O time do Santos também perdeu desempenho no jogo físico, na bola parada e desculpem, na eficiência ofensiva. Mas eu quero chamar a atenção justamente para como despencou a eficiência defensiva do Santos. E isso se traduz nos números, né? Só voltando no número que eu acabei de falar para vocês, o Santos tomou 26 gols sofridos nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Mais de 2 gols por partida. Um time que sofria 0,9 por partida, agora sofre mais de 2. Então isso diz muito sobre o desempenho do Santos, e era isso que eu queria falar no vídeo aqui para vocês. Isso mostra como o Santos tem um longo caminho pela frente, isso mostra como o time do Santos vai precisar mudar da água para o vinho, porque é um time que finaliza pouco, né? Vale lembrar, o Santos é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, por consequência também é o time que menos acerta o gol do adversário.
O Santos tem uma média de um gol por partida no Campeonato Brasileiro. Isso é muito preocupante e a gente espera que nessa pausa de data FIFA, com quase 10 dias de trabalho, o Diego Aguirre, primeiro, consiga solidificar essa defesa e armar um esquema de jogo menos covarde, porque contra o América Mineiro o Santos foi covarde. Entrou com 3 zagueiros, sendo um deles na lateral, entrou com 2 volantes, um dos melhores jogadores do time improvisado na ponta direita, que ele consiga colocar cada um na sua posição, que ele consiga fazer um time sólido, mas não um time retranqueiro, para que o Santos tenha condição, jogando na Vila Belmiro contra o Cruzeiro, que é um jogo de vida ou morte, o Santos tem que ganhar, o Cruzeiro não vence há 8 partidas, demitiu seu treinador, ou seja, são 3 pontos, é a única coisa que o Santos pode pensar nesse jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, dia 14 de setembro, é a vitória. Então que nesse período de testes, de treino, o Aguirre consiga montar um time sólido, um time ofensivo, um time eficiente e um time seguro. Porque contra o Cruzeiro é importantíssimo fazer 3 pontos. O Santos tem 21 pontos, o Cruzeiro tem 26. Então ganhar esse jogo vai encurtar a diferença do Santos para o Cruzeiro. Automaticamente colocaria o Cruzeiro nessa briga contra o rebaixamento. Então seria um adversário a mais nessa luta contra a queda. Então é fundamental vencer e a gente espera que o Aguirre mostre repertório. Até aqui os números são indefensáveis. Apenas 2 gols feitos, 9 sofridos. É claro, o trabalho dele está começando, os jogadores são os maiores culpados disso, mas o treinador tem sua parcela de culpa à medida em que ele põe o Joaquim na lateral, que ele coloca o Jean Lucas de ponta direita e insiste com alguns jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. Mas que ele, nesse período, já estou até sendo um pouco redundante, que ele consiga mostrar, mudar da água para o vinho, não só o comportamento do time do Santos, mas fundamentalmente a eficiência, porque é óbvio que a gente gostaria de ter um time que jogue bonito, mas nessa luta contra o rebaixamento, o torcedor santista não se importaria se o Santos fizesse aquele jogo burocrático, mas vencesse de 1-0, porque de 1 em 1-0 a gente somaria os 3 pontos cada vez mais fundamentais nessa nossa luta contra o rebaixamento, tá certo? Esse é o vídeo, essa é a análise e eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. Diga aqui nos comentários o que você acha desses números do Santos, o que você tem achado do começo do trabalho do Diego Aguirre, o que você conhecia esses números, o que você pensa ao ver essa comparação do time do Santos piorando a cada rodada que passa. Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo e se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, conte para os amigos, mande para os amigos, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes à nova meta aqui do canal, 4.000 inscritos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.